estamos iniciando mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. O conteúdo que será abordado hoje será com relação à força-peso, que é uma força muito comum em nosso cotidiano. Vocês já se pararam para pensar por que, quando pegamos um objeto e liberamos de uma certa altura, ele sempre tende a executar um movimento verticalmente para baixo? Alguém já pensou nisso? Muitos vão dizer que é o quê? Em razão da aceleração da gravidade. Exatamente. No interior da Terra existe a aceleração da gravidade, um campo gravitacional que envolve o interior da Terra, fazendo com que os corpos sejam atraídos para o seu centro. Então, sempre que um corpo, um objeto é dispensado em uma certa altura, ele tende a realizar um movimento verticalmente para baixo, sendo atraído sempre para o interior da Terra. Isso em razão da força-peso, que é uma força vetorial que se caracteriza pela direção vertical no sentido para baixo, tá bom? Vamos observar um pouco mais com relação às características dessa força-peso. O peso é um vetor que tem direção vetorial apontando no sentido para o centro da Terra. Então, todo e qualquer corpo, quando é dispensado, ele tende a ser atraído para o interior, para o centro da Terra. Daí a razão de quando liberamos uns corpos de uma certa altura, eles tendem a ir para o solo, ou seja, para o centro da Terra. Independente da posição que eles estejam ocupando, quando liberados, eles tendem a ser atraídos sempre para o centro da Terra. Observe que a força-peso, nesse caso aqui, é uma força de interação à distância, é uma força de campo, já que não há o contato entre a Terra, o interior da Terra e o objeto, sendo atraído por meio da força de interação de campo. Observando aqui, observe que nós temos um bloco, um objeto que se encontra em diferentes superfícies, ocupando diferentes posições, conforme vocês podem observar. No entanto, independente da posição do bloco, independente de onde ele esteja, a força-peso será sempre representada verticalmente para baixo. Podemos ver isso aqui nas diversas ilustrações da imagem, que independente da posição ocupada pelo bloco, essa força-peso será sempre representada verticalmente para baixo. Força de atração entre a Terra e os objetos que estão sobre a Terra. É exatamente isso que estamos tratando, Essa força de atração se dá por meio de quem? Do campo gravitacional que envolve o interior da Terra. Como é que a gente pode fazer para calcular a intensidade dessa força-peso? Peso, que é dado em newtons, já que é uma força, é igual ao produto entre duas grandezas, a massa e a aceleração da gravidade. Então, peso é igual a massa vezes gravidade. Reforçando, peso é dado em newtons, massa em quilogramas. Então, qualquer situação que envolva a massa em gramas, para se calcular o seu peso é necessário transformar para quilogramas, vezes a aceleração da gravidade, que é dada em metros por segundo ao quadrado. Então, peso é igual ao produto, a multiplicação entre massa e gravidade. Podemos observar uma coisa aqui simples. A aceleração da gravidade na Terra ela pode variar um pouco de acordo com a latitude e a longitude, ou seja, de acordo com o local onde o ponto, a partícula, ele está inserido. Em média, essa aceleração da gravidade na Terra ela tem um valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. No entanto, por exemplo, na Lua é 6 vezes menor e atribuímos um valor de aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. E essa diferença na aceleração da gravidade da Terra para a da Lua vai implicar diretamente no peso, tendo em vista que o peso ele depende de quem? Do valor da massa e da aceleração da gravidade. Um fato importante que podemos observar e que é de extrema importância é não confundir as grandezas peso e massa, que é muito comum no nosso cotidiano. O peso é uma grandeza vetorial, para ser representado precisa do módulo, direção e sentido, enquanto a massa é uma grandeza escalar. Para ser representado, precisa apenas do seu módulo. Peso é dado em newtons e massa é dada em quilogramas, tá bom? Não confundam peso com massa. Um detalhe importantíssimo no estudo da força-peso é que a massa de um corpo, independente do local onde ele esteja, ela é constante. Então, um corpo que possui massa igual a 50 kg na Terra, a sua massa permanece constante independente do local onde ele esteja. Seja na Lua, em Marte, em Júpiter, em qualquer local do universo. A massa ela é constante, a massa ela não sofre variação, tá bom?
O que vai sofrer variação, mudança, é a força peso, em razão da gravidade, como a gente pode observar. A gravidade na Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado, enquanto na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Como para calcular a força-peso dependemos não apenas só da massa, mas também da gravidade, e a gravidade pode sofrer oscilações, não é? Consequentemente, o peso também vai sofrer mudança. Então, o peso ele vai variar de acordo com a gravidade, mas a massa não. A massa ela é algo constante, independente do local onde o corpo esteja, a massa permanece sempre a mesma. Observando aqui uma ilustração bem engraçada que diz assim, ó: você está muito gordo. Estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem? Falou. Ei, aonde vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Ele está correto fisicamente falando. Em um planeta, independente da sua massa, em um planeta onde a gravidade seja menor, irá implicar diretamente no seu peso. Quanto menor a aceleração da gravidade, menor o peso. Que isso não vai fazer diferença alguma para a grandeza massa, porque independente do local onde o corpo esteja, a massa será sempre a mesma. Puxa, como é difícil andar aqui. Parece que estou mais leve, claro. Os corpos que estão sujeitos a uma aceleração da gravidade menor têm a sensação de leveza. Vocês podem observar, né, pelas imagens de filmes, de desenhos, que os astronautas eles ficam como se fossem flutuando na Lua. Por quê? Porque a força-peso que os prende em direção ao centro da Terra, em direção ao centro do planeta, do corpo celeste onde eles estejam, é pequena. Em razão de quê? Da diminuição da gravidade. Então, quanto menor for a aceleração da gravidade, menor será essa força, no caso a força-peso, que os prende ao solo, tá bom? Então, por que será que isso ocorre? Em razão da aceleração da gravidade, que vai implicar diretamente no valor do peso. Você saberia me responder? Exatamente o que a gente acabou de responder, né? Que a influência da aceleração da gravidade implica diretamente na força-peso. Então, corpos que estão inseridos em ambientes, em locais, em corpos celestes, onde a gravidade é menor, sofre o efeito da força-peso, que vai diminuir também. Nos dá a sensação de leveza, não é? Que flutuar, entre outras atividades que ficam um pouco mais simples, mas dificultam também outras, tá bom? Então, isso em razão da aceleração da gravidade. Qual será o meu peso em Marte? Foi observado o seu peso na Terra, o seu peso em Marte. Em Marte, a aceleração da gravidade ela é em torno de 3,7 metros por segundo ao quadrado. Consequentemente, há uma diferença considerável em relação à gravidade da Terra, que é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a massa desse rapaz, desse jovem na Terra, será a mesma em Marte. No entanto, o seu peso vai sofrer uma diferença, em razão de quem? Da aceleração da gravidade, tá bom? Aqui nós temos uma ilustração. Peso e massa, não é? Temos aqui o peso na Terra, que é de 100 newtons, por exemplo, e o seu peso na Lua, né? O seu peso na Lua, que é de 16,6. Por que essa diferença com relação ao peso? Em razão da gravidade, da aceleração da gravidade. Vimos que a aceleração da gravidade na Terra é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, onde muitas questões, muitos livros didáticos arredondam para 10, tá bom? Só para efeito de cálculo, para facilitar. E na Lua é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. A massa, mais uma vez tratando que a massa não vai sofrer nenhum tipo de alteração. O que vai mudar é o peso em razão da aceleração da gravidade. Tá bom, gente? Então, nessa primeira parte, tratamos com relação à força a peso, o seu conceito e diversas aplicações em diferentes situações. Espero que vocês tenham gostado. Vai lá no nosso canal, Professor Edivaldo Júnior, no YouTube, faça sua inscrição, se inscrevam para ter acesso a todas as nossas aulas. Passa a nos seguir lá no Instagram, Prof. Edivaldo Júnior, tá bom? Tirem suas dúvidas, deixem os seus comentários. E vamos lá, galerinha, estudar. Até a próxima aula. Valeu!